Querido Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos por essas benditas horas de sábado, pelo teu amor incondicional. Te agradecemos por estarmos aqui, por fazermos parte desse grupo. E não porque sejamos mais especiais do que quaisquer outras pessoas, mas porque estamos aqui por um chamado teu e queremos nos revestir desse poder e da tua misericórdia para isso. Te pedimos perdão e te rogamos que nos prepare, tanto o falar como o ouvir, para que nessa troca com o tema de hoje nós tenhamos o verdadeiro entendimento de algumas coisas que nós necessitamos ter para que o nosso coração seja aberto de uma vez por todas e a nossa compreensão, Senhor, seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, porque nós necessitamos com urgência de um aprendizado eficaz. Nós te bendizemos por todas as Tuas bênçãos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo para essa noite ele está baseado num vídeo do nosso ancião Parminder, que foi divulgado em abril na Campal da França, em uma das campais da França, e o título é Mudar a sua visão de mundo não é fácil. A gente, assim, o título ele é sugestivo, mas eu confesso a vocês que quando eu fiz esse estudo, eu não imaginei que o conteúdo seria exatamente o que é. Ele traz para nós algumas informações que são bem pertinentes e contribui para abrir a nossa visão com relação a algumas coisas que são muito necessárias para o que nós estamos vivendo. Eu vou tentar partilhar aqui uma página que eu acabei fazendo, só com algumas informações, não é muita coisa, porque o nosso estudo é muito mais expositivo e discursivo. Eu vou optar mais pela participação de vocês e vamos, assim, interagir e trazer as informações que nós já temos e incluir algumas que nós vamos receber com esse estudo. Nós temos aí uma primeira pergunta. Por que tantas pessoas caem num mundo tenebroso e ímpio? E essa é uma pergunta para que vocês respondam. Eu gostaria da participação de vocês. Por que que assim, por que que tantas pessoas correm o risco de cair no mundo tenebroso e ímpio ou caem? Quem gostaria de responder? Porque saem do caminho. Isso, obrigada, porque saem do caminho. Exatamente, né? É uma resposta bem pertinente. Porque saem do caminho. E a gente sabe bem qual é o caminho, a gente conhece esse caminho, né? Ou pelo menos a gente supõe conhecer, diante de estudos, diante do aprendizado ao longo da vida, diante das informações que a gente recebe cotidianamente. Só que quando a gente fala em caminho e a gente pensa em mundo tenebroso e ímpio, a gente tende a ver caminho como moralidade, não é, como princípios morais, e a gente tende a ver o mundo como o moralismo pinta, né? O mundo com relação a algumas coisas que a gente vai ver aqui ao longo do estudo, que não é bem assim. E como o mundo se parece? Como é que o mundo se parece? O que é que a gente pode imaginar? A gente imagina o mundo relacionando a essa questão religiosa, o mundo de orgia, não é? O mundo de bebedices, de drogas, de sexo. É isso? Parminder diz aqui para a gente que o mundo é a direita protestante conservadora e a mão que a alcança, tendenciosa, apontando para o catolicismo e o espiritualismo numa ideologia conservadora. Ele fala que isso é o mundo. Ele já entra o estudo falando isso, trazendo essas informações, e depois ele destrincha todas as informações que ele traz nesse estudo, né? Apocalipse 17:5
fala sobre a grande meretriz, não é? A grande prostituta. Alguém gostaria de ler para nós? Apocalipse 17:5. Eu gostaria que nós fôssemos assim bem dinâmicos por conta do tempo. Se alguém puder ler Apocalipse 17:5. 17:5 diz assim: e sobre a tua testa havia um nome escrito, mistério, Babilônia Grande. Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Obrigada, não. Então, se era mãe, se era uma mulher, ela tem filhas, né? Ela tem filhas, ela era mãe das prostitutas. E uma dessas filhas, o Parmênides afirma para nós no estudo que é o protestantismo apostatado. Ou seja, é muito além da nossa visão limitada com relação à moralidade, é o protestantismo apostatado. Isso é uma das filhas de Babilônia. Ele fala que o mundo ele não se resume a sexo, droga, rock and roll. Isso foi o que incluí. Ele não se resume a drogas, a álcool, a sexo. Ele diz que o mundo é, sim, a direita protestante conservadora e a mão que alcança tendenciosamente, né, o catolicismo, como a gente viu aí. Essa mulher que gera filhas, obviamente não são filhas assim de bom proveito para nós, mas a gente acha que essas filhas são filhas prostitutas e a gente leva essa prostituição para o lado da moralidade. A besta que emerge do mal, o sujo da terra, fala como um dragão. Ele diz que existe um avanço ou uma transformação que vai do protestantismo até o protestantismo apóstata, e justamente essa besta que fala como um dragão que emerge. E ele diz o seguinte: se para você não estiver claro o que é o mundo, cairá na mesma concepção puritana e conservadora da igreja apóstata. Vou repetir isso. Se você não estiver com consciência do que é o mundo, você cairá na mesma concepção puritana e conservadora. Se pensarmos que mundanidade é uma mulher usando calça, uma mulher com pouca roupa, uma mulher com roupa apertada, alguém fumando maconha ou até tomando café, ou qualquer outro vício, isso não é uma visão profética, mas uma visão literal do mundo. Mas ele diz que a gente pode até argumentar a respeito dessas coisas, nós podemos até trazer isso à baila, levar isso em consideração, porque é óbvio que professos cristãos eles não vão ter essa prática, porém, ele disse que isso não é profecia, então isso não é o local de visão, não é o nosso lugar de fala. Se você cair no mundo, não estará necessariamente assistindo filmes, indo a cinema, a bar. Essa visão literal e é incorreta. Uma visão completamente errada e que não se encaixa com o nosso propósito. E ele fala assim, se nós fizermos uma pergunta errada, nós vamos receber uma resposta errada. Se estivermos errados desde o início nas nossas considerações do que é o mundo, do nosso entendimento, nós teremos sempre uma resposta pessoal, uma resposta baseada no que nós conhecemos, no que nós vivemos, ou baseada no assim diz o Senhor. E ele fala que é necessário a gente ter essa compreensão completamente, porque ele fala do mundo ímpio, e ele diz que o mundo ímpio não é o mundo que se refere a essas coisas, repetindo, né? Ele fala que Tessa, em uma das suas discussões, ela diz o seguinte: a instituição do adventismo contrária ao que a população acredita. A própria conferência, a instituição não é uma igreja liberal, mas é uma igreja conservadora, passando por todos os seus rituais, pois se mantém segurados em seus valores morais. Não sejamos insensatos. Ao invés de olhar para a igreja, olhamos para a história, para a profecia. Na linha de Cristo, aquela igreja era conservadora.
E o que os conservadores fizeram com Cristo? Se a gente for olhar para o passado, olhar para a história, que é o conselho e as orientações que nós recebemos o tempo todo, o que foi que aconteceu com a Igreja de Cristo? A igreja que era considerada o povo de Deus, o povo escolhido na época de Cristo. Como é que aquelas pessoas se comportavam? Elas eram o quê? Ellen White, ela fala que era como Laodiceia, né? Exatamente. E era uma igreja extremamente o quê? Conservadora, não é? Era uma igreja conservadora e uma igreja que usou algo assim, que é uma visão que amplia a nossa visão, porque a igreja ela usou o tempo todo o assim diz o Senhor como armadilhas para Jesus. Ou seja, a igreja conservadora, ela usava a palavra como armadilha para o próprio Salvador. Parminder fala para a gente assim, ele faz uma alusão que ele diz assim, há um caminho estreito e duas valas. Em uma vala, as pessoas pararam de ler a Bíblia. E essas pessoas pensam que caíram no mundo só porque pararam de ler a Bíblia. Profeticamente, você não está no mundo quando se apega literalmente ao que está na Bíblia. Você aprende a falar com poder e eloquência. Profeticamente você está no mundo quando se apega literalmente ao que está na Bíblia. Você aprende a falar com poder e eloquência, segundo esse assim diz o Senhor. Você sente o desejo de assegurar sempre o que está escrito segundo a sua percepção, como se essas suas percepções fossem verdades, usando o argumento de que seguiu assim diz o Senhor é o caminho seguido por todas as pessoas que conheceram o movimento. Mas essas pessoas que seguiram assim diz o Senhor, elas não permaneceram no movimento. Elas não permaneceram no crescimento, elas não tiveram um aumento de conhecimento e elas não permaneceram na luz. Por quê? Porque elas saíram da aprendizagem profética e elas foram para o literal da palavra. Não é o ideal que não estudemos a Bíblia, Parminder fala, mas ele diz que isso não é algo assim categoricamente terrível, usando as minhas palavras, porque diz assim, há mais esperança para esses que não estão lendo a Bíblia do que para aqueles que caem no conservadorismo. E isso é uma coisa, assim, a meu ver, pesada, porque... e aí eu entendo o título, né? Que não é muito fácil você deixar essa sua visão de mundo, porque, de fato, é muito difícil deixar de ser conservador. É o tempo todo a gente desaprendendo e aprendendo, é o tempo todo a gente se deparando com as nossas convicções, com o que nós aprendemos desde a infância, e é uma situação bem complicada. Ele fala que no ensino por parábolas usa-se dois conceitos. Conceito número 1, a ideologia, conceito número 2, o humanismo. E aqui tem esses dois conceitos, ideologia, sistema de ideias, valores e princípios que definem uma determinada visão de mundo. Humanismo considera os direitos inalienáveis do ser humano, valorização do ser humano acima de tudo. Então, assim, ele fala assim, um desses dois conceitos nos leva ao sentimento de que nós somos muito especiais e que nós temos assim conhecimento, nós defendemos bandeira, etc. e tal. E ele diz assim, o fato é, se você segue a liderança de Deus, você não se sentirá especial constantemente. Pelo contrário, você se sente inútil ou sem valor diante das coisas que você vê, das coisas que você sente com relação a Deus. Ele diz assim, C.S. Lewis, ele fala o seguinte, segundo ele, esse sentimento de se achar especial é mera cristandade. Não tem nada de especial nas pessoas que seguem a Cristo, em detrimento às outras pessoas. Se você quer ser sábio, tem que entender a arte da retórica, segundo esse desenvolvimento ideológico. Você entender a arte da retórica, você se torna uma pessoa sábia. Mas o que é a arte da retórica?
é o poder de persuadir as pessoas com relação ao que se diz que é verdade. E nós não desenvolvemos essa ideia, nós do movimento não devemos desenvolver essa ideia, porque essa ideia ela vem a partir de 3 componentes que eu escrevi aqui, ó. Rhetor, techne e rhetoric. Rhetor mais technique é igual a rhetoric. O rhetor é o professor, techne é a arte e rhetoric é a persuasão. Ou seja, a retórica é a arte de persuadir alguém com relação a uma determinada ideologia. E aí vem esses 3 termos referentes à retórica, que é o logos, razão ou opinião, ethos, que é a moralidade, e o pathos, que é o sentimento. Partindo desses 3 pressupostos, essas 3 definições, a gente vai entender que ela vem justamente de encontro à questão de ideologia. Logos é a sua opinião, a sua verdade, aquilo que você defende e que você quer persuadir as pessoas, não porque você tem uma verdade explícita, mas porque é o que você acredita. E a questão do ethos, a moralidade, ela muda segundo a perspectiva do homem. Ou seja, o que é moral para mim hoje pode não ser daqui a mais alguns anos. Então, logo, se essa ideia de opinião e essa ideia de moralidade ela pode mudar, não é sustentável. Representa uma opinião pessoal muito mais do que a verdade em si. Uma coisa certa que a Revolução Americana fez, o Parminder ele traz isso, ele fala que uma das coisas que a Revolução Americana fez foi declarar a independência e trazer essa questão dos direitos humanos, a questão dos direitos inalienáveis do ser humano. Ou seja, você já tem direito simplesmente por existir. Isso não é um presente. O governo, o sistema, ele não te dá esse direito. Você já tem. Você nasceu com esse direito. O direito inalienável de todo ser humano, o direito inerente à pessoa. Eu tenho direitos. Eu nasci, eu existo, eu tenho direitos. O governo ele deveria assegurar o direito à habitação, o direito à alimentação, o direito à saúde e o direito à segurança, né, em todo e qualquer aspecto. E existem vários outros direitos que a gente tem com relação a N coisas. Por exemplo, o direito de exercer a sua religiosidade, o direito de não ter seu corpo violado, o direito de até quando você morre, você tem direito. Por exemplo, uma pessoa morta, o seu túmulo é inviolável. Ela não pode ter o seu túmulo aberto, né? Ela não pode ter o seu túmulo assim violado. Aí você imagina, existem tantos direitos que a gente não faz nem ideia que tem, mas há direitos que nós temos a partir do momento em que existimos. E os americanos definiram direitos humanos em 3 conceitos. Isso por volta do século XVIII, nessa versão sobre o direito humano, e é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Dentre esses 3, eles determinavam que o ser humano tem o direito a ser feliz, né? Buscar a sua felicidade. Dentro dessa proposta de buscar a felicidade estava a proposta de adquirir bens, de poder trabalhar e adquirir seus bens, humanamente falando, e numa divisão igualitária. Mas nós sabemos que não havia verdade nesses princípios. O Parminder diz assim, não houve verdade nesses princípios. Por quê? Porque eles introduziram Deus no governo e eles fecharam essa porta. Eles começaram a misturar as coisas, né? Que é aquela velha junção de igreja e Estado que a gente sabe muito bem o que é. E quando eles fizeram isso, quando os americanos colocaram Deus no meio da política, no meio do governo, eles simplesmente subtraíram esses direitos alienáveis do ser humano. Por quê? Porque a religião ela passou a impor, ela passou a fazer imposições com relação a
a liberdade em si, começou a tolher a liberdade das pessoas. Por quê? Porque o governo obriga as pessoas a serem religiosas. E isso não é um princípio bíblico, não é um princípio profético. Os franceses, por outro lado, eles vieram de uma herança diferente e eles tiveram uma outra postura. Eles foram fiéis aos princípios. Parmenides diz que os franceses eles tiveram um avanço maior porque eles tinham uma outra tendência, uma outra corrente filosófica, né, podemos dizer assim. Na época do romantismo, por volta entre o século XVIII e XIX, a escola romântica, que teve uma das ascensões, né, sua ênfase foi justamente na França, e partia desses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, assim, a França, ela tinha uma outra visão e ela difundiu essa outra visão com relação aos direitos humanos, e houve uma coisa assim, um avanço bem maior com relação a isso, não é? Apesar da Revolução Industrial, apesar de tantas outras coisas e outras correntes filosóficas contrárias, etc., mas a França avançou demais nisso aí e trouxe o ideal de liberdade para o mundo, de certo modo. Uma das influências desses ideais de liberdade foi justamente a libertação do povo brasileiro, a proclamação da República foi justamente nessa época, não é? O próprio Portugal também começou a se rebelar com relação a alguns mandos e desmandos do imperialismo espanhol e de algumas outras situações que eles viviam por conta desse movimento que trazia à baila a questão da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Todas essas histórias aconteceram por causa das crenças ideológicas de cada pessoa. Em 1948, as Nações Unidas desenvolveram uma nova Declaração dos Direitos Humanos. Apocalipse 18:24 fala sobre a Babilônia, que nela se achou o sangue dos profetas e de todos os que foram mortos na terra. Mas a gente sabe que isso é uma alusão, porque nem todos os mortos foram mortos lá e nem todo o sangue de santo está lá. Então, assim, Parminder fala que nós precisamos compreender e saber como ler cada versículo da Bíblia, porque esse é o nosso problema, que a gente não lê de maneira apropriada. E a gente pode até ler, mas a gente não interpreta, a gente não assimila. O Parminder fala assim, a Bíblia fala em uma certa perspectiva e pensamos que é um livro de princípios. Podemos nos surpreender pela forma que eu, Parminder, sugiro que seja um livro de exemplo. E o Parminder começa aqui a trazer várias alusões com relação a essa questão. E ele diz que a Bíblia não é um livro de princípios, é um livro de exemplos. Ele começa falando de Deuteronômio 20, falando a questão do sábado. E ele diz que os 10 mandamentos são atemporais. Ele lança essa pergunta para a gente: os 10 mandamentos são atemporais? Eles estarão conosco para sempre? Ele diz que sabemos que não pode ser dessa forma. E ele afirma assim: o sábado é imutável, a maneira que o homem lida com o sábado, a maneira que para nós foi reportado o sábado desde o início da nossa visão evangélica, né, da nossa visão com relação aos 10 mandamentos. Ele fala assim: há quantos anos o sábado foi criado? O sábado foi feito para os humanos, e podemos compreender muito nesse verso. A primeira coisa que podemos entender é que quem veio primeiro? Quem veio primeiro foi o ser humano. Então, o ser humano existiu antes do sábado. E aí, partindo desse pressuposto, ele lança algumas ideias com relação a algumas coisas que os judeus faziam e que tornava o sábado um fardo, e que, ao invés de fazer as pessoas sentirem o alívio, o refrigério da presença de Deus, as pessoas se sentiam pesadas, se sentiam algemadas, né? Não literalmente falando, óbvio. As pessoas se sentiam presas. E não é diferente hoje, né? Com relação a algumas coisas. Aquilo que a gente aprendeu de uma forma conservadora. É óbvio que a gente não vai desconsiderar o dia do Senhor. Essa semana na Campal, o Parminder estava falando que nós não nos tornamos liberais no sentido de fazer o que quiser do sábado, fazer o que quiser com a nossa vida, que não é por aí. Em tudo o equilíbrio é cabível, né?
Mas a gente também tem que pensar que princípio acaba por ser um exemplo. Quando o sábado se torna um princípio, acaba por ser um exemplo. E que quando a gente abrir os olhos para uma realidade, a gente vai acordar e entender as Escrituras por um outro ângulo, como um ângulo que a gente nunca viu, que é uma verdade imutável. E isso deve nos inspirar a ler e estudar a Bíblia. A gente deve estudar a Bíblia, a gente não pode ficar sem estudar a Bíblia. Mas, repetindo o que ele diz lá no início, há mais esperança para aqueles que não estão estudando a Bíblia cotidianamente, como se deve, como se precisa, não é como se necessita, mas há mais esperança para esses do que para aqueles que permanecem no conservadorismo. Ainda que a Bíblia pareça ser um livro de princípios, eu continuo afirmando que é um livro de exemplos. Por exemplo, o Êxodo 20, e aí ele fala que é a segunda testemunha dele, Êxodo 20 fala com relação à cobiça. Cobiça significa querer o que pertence aos outros. Então, se isso é um princípio, vamos entender que o nosso próximo é o dono da esposa. Então, entenderemos que há sexismo e escravidão no mandamento. Logo, esse mandamento não pode ser um princípio. E um princípio é um princípio, porque seria um princípio de que as mulheres teriam um dono. E esse mesmo princípio estava baseado na lei humana, né, que não permitia que a mulher votasse, não é um princípio que as mulheres não podem vestir calça e precisem usar vestidos. Como falamos em etos e moralidade, precisamos entender que essa é a visão de uma pessoa ou de um grupo social e não uma visão profética. O que torna essa visão como uma visão moral e uma visão contextual. Um exemplo. Na ideologia, isso representa o ponto de vista de alguém e não uma universalidade. O movimento está sendo arrastado para trás se ele tiver a permanência nessa visão. Precisamos sair da perspectiva universal ideológica e nos aproximarmos da perspectiva humana. Vários de nós não estamos interessados em deixar as nossas perspectivas ideológicas. Por isso, insistimos em uma Bíblia como perspectiva de princípio, fora do conceito de novinismo. Independente do local onde vivemos, há vários de nós presentes apenas em corpo, mas não em espírito. Olha que coisa séria quando eu ouvi isso. Independente do lugar onde nós estamos vivendo, qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer estado, o Parminder diz que muitos de nós estamos presentes no movimento apenas em corpo, mas não em espírito. E ele diz assim, nem todo Israel é Israel. Precisamos ser cuidadosos, porque quando as pessoas dizem vamos abrir a Bíblia e encontrar um assim diz o Senhor, para a fala do Parminder, o ensino porque todos precisamos estudar. Parece animador, mas atentem para aqueles que falam de inspiração, mas não sabem nada sobre isso. Ou seja, vou parafrasear aqui o que ele disse, né? Se você vai procurar dentro da Bíblia algo palpável com relação à fala dele, pode ser que você não encontre, buscando dentro dessa mesma perspectiva de conservadorismo. E aí ele diz que a gente precisa estudar, precisa buscar, precisa entender o que é que está sendo falado, mas tendo sempre esse cuidado de não cair na mesma tendência conservadora. Precisamos ter cautela. Pensamos que somos muito espertos, nos achamos cheios de sabedoria do mundo, mas, na verdade, estamos cheios de uma visão conservadora. E aí ele traz para nós o exemplo de Paulo. Paulo era conservador, extremamente conservador quanto Saulo, matou várias pessoas, né? Tocou o terror, como diz a ideia. E há uma linha entre o Paulo e o Saulo, o novo e o velho homem. E aí ele traz para nós Hebreu, que fala, quando eu era criança, eu tinha um tipo de pensamento e atitudes infantis. Mas quando cresci, deixei o comportamento infantil. O que significa? Significa que chegou o tempo de serem professores, o tempo de ensinarem.
E esses são os adultos, porque na escola não são as crianças que ensinam, são os adultos. O tempo é de crescer, de ser adulto para ensinar, e não de ser criança para aprender. E aí agora ele lança um paradoxo, né? Não é mais tempo da gente estar só querendo aprender, aprender, aprender. O tempo é da gente ensinar. E aí vem uma situação bem assim, gritante, porque no momento em que você se depara com essa visão de que você precisa ensinar, você precisa perceber que o que é ser infantil? Quais são as atitudes da criança, não é? E a gente tem que olhar na perspectiva negativa, né? Porque assim, a gente tem que se tornar criança na perspectiva positiva da criança, da sinceridade, da lealdade, da honestidade, do amor, do perdão. Mas a gente precisa se tornar adulto na perspectiva do aprender para ensinar. Não fazer mais as mesmas perguntas, não cometer mais os mesmos erros, não esperar que alguém explique para a gente, mas buscar o nosso conhecimento através da orientação, lógico, dos nossos líderes, mas buscando verdadeiramente a inspiração divina. Ele está falando do livro de Hebreus, cujo assunto é o santuário, e é necessário um sacerdote para ensinar. Se não estamos aptos para ensinar, é porque não compreendemos esse desenvolvimento da verdade. No dia de Pentecostes, quem recebeu o Espírito Santo? Foram os membros do alto escalão da igreja? Não foram, não é? Nós bem sabemos a história. Quem recebeu o Espírito Santo foram os discípulos, ou seja, não foi Laodiceia, foram os efésios. E essa igreja que representa os discípulos foi justamente o povo que se permitiu aprender, o povo que esteve ali lançado aos pés de Jesus o tempo todo, aprendendo com ele. E aí ele diz, quando Paulo vai falar sobre o que está acontecendo no mundo e na igreja, precisa de uma metodologia e usa as parábolas para isso. Existem muitas pessoas que Paulo evangelizou usando a metodologia de parábola, usando linha sobre linha. Por que os judeus rejeitaram Paulo? Porque não entenderam a sua metodologia. E por que eles não entenderam? Por causa do método que eles estudavam. E eles estudavam através de metodologia, eles estudavam segundo o assim diz o Senhor, segundo as suas próprias definições, segundo aquilo que eles achavam que era moralmente correto e segundo o seu próprio querer, aquilo que lhes satisfazia. E isso é bem complicado, né? Porque, assim como a gente viu no início, a gente precisa ter cuidado para não cair no engano, porque, repetindo, um engano não é o mundanismo que a gente imagina. O engano é o conservadorismo. O engano é o mundo ímpio. E esse mundo ímpio é as nossas tendências em colocar as ideologias em detrimento ao humanismo. Sodoma foi destruída como um princípio ou exemplo. Sodoma foi destruída como um exemplo. Logo em seguida, quem se tornou sodomita? A própria nação judaica. Depois, a própria França. E ele traz aqui um exemplo para nós com relação às pessoas que foram nobres, com relação a receber os estudos, que são os bereanos. Acho que vocês já ouviram falar, né? Todos nós já ouvimos falar, que os de Berea foram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles não rejeitaram a mensagem. Eles não só receberam, como compreenderam a mensagem de parábolas. E eles foram estudar, eles foram buscar com as suas próprias maneiras, mas não desconsiderando a metodologia. Eles entenderam que havia uma necessidade de aprender algo acerca de um novo reino, não é? Um Cristo que veio, que padeceu, que morreu, e um Cristo que não se misturou com a melhor classe da época. E aí fica complicado. Muitos se proclamam bereanos, mas não o são.
E se você usa o assim diz o Senhor, não é um bereano. E quem não tiver o entendimento necessário tem que buscar. William Miller aprendeu a metodologia. E é importante que cada um de nós, como Maria, nos assentemos aos pés de Jesus para aprender dele. Tem muita coisa que a gente vai lendo na Bíblia, muita coisa, muita coisa. Eu confesso que desde o primeiro momento em que eu conheci o movimento e que eu comecei a participar avidamente das reuniões, eu comecei a compreender algumas coisas. E a gente sabe que no início, quem estava no início do movimento, assim, início que eu falo, 2000 final de 2015, começo de 2016, mais ou menos por aí, eu acho que foi essa época, que foi bem avassalador, não é? O movimento ele veio e ele trouxe para nós assim coisas bem radicais, e nós tivemos que tomar algumas atitudes assim que mudaram muito a nossa aparência, mudaram muito a nossa maneira de viver, mudaram muito a nossa maneira de comer, e a gente assim passou por uma varredura. E quando a gente achava que o caminho era aquele, de repente vem, desmancha tudo e a luz não é nada disso. Não que nós tenhamos assim, não é da água para o vinho com relação às nossas atitudes humanas, eu diria. Mas assim, quando eu lembro que eu estava na escola apavorada porque eu era obrigada a usar calça comprida e a gente já não estava usando calça comprida e de repente vem uma outra luz e aparece minha testa com uma calça comprida. Eu digo, opa, que isso? E de repente vieram todas aquelas mensagens e todas aquelas inovações. E é óbvio que não é uma igreja liberal com relação à consciência, né? de saber o que é que deve ser feito por uma série de fatores, mas assim a questão da liberdade mesmo, sabe, desse livre-arbítrio, de permitir que o outro tenha o seu livre-arbítrio na sua essência, naquilo que ele é, naquilo que ele naquilo que ele tem de melhor dentro de si e na tendência que ele já nasceu com ela, com relação a todas as coisas. Então, assim, o Parminder pergunta assim, né, ele, em suas falas, ele diz assim, quando é que nós vamos entender, compreender verdadeiramente a essência do termo direitos inalienáveis? Essa semana eu passei por duas experiências, uma que foi negativa e uma que foi positiva. Eu fui para uma maratona da escola, levando em consideração o Outubro Rosa, né? E quando eu estava voltando, havia um rapaz vestido de Homem-Aranha à frente de uma banca de revista. E aí, eu vinha com mais uma professora e uma mãe de aluno com uma criança pequena e o menino ficou com medo de aproximar-se do Homem-Aranha. O menino ficou receoso e tal, e a mãe falou, segurou a mão dele, perguntou para ele se ele queria ir até ele, e ele ficou assim, né, mostrando medo, e a mãe respeitou tal. Nisso saiu um homem de dentro da banca de revista e ele falou assim, não faz medo não, é o Homem-Aranha, pode ir. Você só deve ter cuidado com o novo Super-Homem, porque estragaram a minha infância, né? Aí olhou para mim e falou assim, não sei para que mexeram nisso, né? Não sei para que inventaram isso. Estragaram a minha infância, estragaram o meu super-herói com essa história aí de Homem-Aranha, de Super-Homem, não sei o que lá. E eu acho que todo mundo sabe, né, que ele estava se referindo ao Super-Homem que eu acho que é homossexual, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem a parte, mas eu não estou muito bem a parte, mas eu acho que é isso, é um novo herói da Marvel e que é homossexual. E ele começou a falar isso assim, e eu, assim, né, eu já fiquei meio que sem graça, e eu olhei para ele assim,
E ele ficou olhando e falando comigo, esperando que eu concordasse com o que ele estava dizendo, e aí eu só olhei para ele, baixei a vista, e ninguém deu atenção ao que ele estava falando, ninguém se preocupou com o que ele estava falando, então ele parou de falar e saiu de perto. E eu fiquei assim, né, olhando e pensando, digo, meu Deus, que dificuldade, né, que vai ser para a gente derrubar essa questão do conservadorismo em detrimento ao direito do ser humano, a esse direito ali inalienável. Essa questão de valorizar o ser humano, independente de qualquer coisa. E a segunda experiência que eu tive foi na escola, que eu estou dando aula de literatura para os alunos de ensino médio. E eu trabalho assim, né? São vários alunos, várias crianças. Então, quando foi na Semana dos Professores, eu recebi essa bolsinha aqui com o dizer professora maravilhosa. Dentro dela havia um álcool em gel, uma bisnaga, e eu achei tão lindo, e eu fiquei assim tão lisonjeada, porque eu estou dando aula há 3 meses para a turma, né? Então eu fiquei muito feliz. E quando terminou a aula, a menina falou assim, professora, eu posso lhe acompanhar até lá fora? Eu disse, pode sim, meu amor, pode sim. Agradeci a ela e tal, o presente. E aí ela me abraçou e nós saímos andando no corredor. E quando estávamos apenas as duas, ela olhou para mim e falou assim, eu quero agradecer muito a senhora. Esse presente que eu lhe dei é um presente que saiu do fundo da minha alma. A senhora, de fato, é uma professora maravilhosa, porque a senhora está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Eu percebo que a senhora não é homofóbica, que a senhora não é alguém que julga, que rotula ou que desrespeita nós, seres humanos, com relação a isso. Aí olhou para mim e falou assim, eu sou trans, eu sou uma garota trans. E aí eu olhei para ela, não é, e fiquei assim tão comovida. E eu digo, meu Deus do céu, que experiência é essa? E então eu abracei, ela me abraçou, eu a abracei. E aí eu falei umas coisas para ela, né? De acolhimento, umas palavras de carinho, de atenção. Mas foi um abraço tão gostoso, sabe? Então, assim, muito obrigada por você me respeitar, que aquilo ali, assim, enriqueceu meu dia. Então, acho que é disso, né? É disso que a gente precisa, se desfazer dessa tendência conservadora para a gente se aproximar de fato de quem sofre, de fato de quem precisa do amor de Cristo. O Parminder diz que os americanos eles pararam nos 3 artigos apenas com relação aos direitos humanos, enquanto que ele disse que fez assim uma alusão de parábola que assim, enquanto os americanos pararam em apenas 3 artigos defendendo os direitos humanos, o mundo já tem 30 artigos defendendo. Os direitos eles são muito mais abrangentes do que a gente pode imaginar. Bom, alguém gostaria de fazer alguma consideração, de acrescentar alguma coisa, de falar alguma coisa? Gostaria que vocês falassem para que a gente possa encerrar. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, ele falou só de uma das valas, que foi justamente a que eu falei. Ele falou da vala. Deixa eu ver aqui. Então, ele falou somente de uma. Assim, as pessoas que pararam de ler a Bíblia, essas pessoas pensam que caíram no mundo. Essa é uma das valas, né? Eles são 2 caminhos, aliás, um caminho estreito com 2 valas. Uma das valas é essa, as pessoas que pensam que, por pararem de ler a Bíblia, estão perdidas, estão no mundo. Ele não define a outra claramente, mas eu entendo que é justamente as conservadoras. São as pessoas conservadoras, porque aí no final ele diz que há mais esperança para aqueles que pararam de ler a Bíblia do que para aqueles que estão no conservadorismo, que é justamente o mundo ímpio. O mundo ímpio é o conservadorismo. Então, é essa definição que ele deu, tá? Justamente se referindo... o caminho é estreito, o caminho a gente já sabe qual é, né? O caminho que leva à salvação. Então, esse caminho é estreito. Existem essas 2 valas,
eu entendi que a segunda vala é essa. Uma vala ele deixou explícita, deixou clara, a outra eu subentendi que é justamente o conservadorismo, que é a igreja apóstata. E a gente precisa atentar para isso, né? Atentar para essa questão, porque não é só sobre o que você fala, é sobre o que você sente, né? É o que está lá no seu íntimo, é o que te dá indignação. O que é que te dá indignação? O que é que me dá indignação? É o desrespeito ao ser humano ou é o meu pensamento conservador, aquilo que eu acredito que é a verdade e aquilo que eu busco na Bíblia para alimentar a minha verdade e não a verdade de Deus? Esses são pontos que a gente precisa ponderar. Ok? Um outro ponto também que o Parmenter coloca sempre, tentando demonstrar o fato da hipocrisia, né? O fato de a gente passar a ser hipócrita no sentido de apresentar uma postura, né? Se apresentar de uma certa forma, porque sabe que assim né, é o que é esperado, mas na verdade não está vivendo, não está sentindo, não está acompanhando corretamente, né, tudo aquilo que a gente está aprendendo, fazendo só um papel, né? Sim, se permitindo, né? Porque a gente sabe que não é do dia para a noite, não é do dia para a noite. A gente ainda tem muitas indagações. Por mais que a gente se torne um com esse pensamento, por mais que a gente busque, nesse exato momento, são coisas muito novas. Então, assim, a água ela não se torna cristalina da noite para o dia, né? Há todo um processo para que a água seja purificada, trazendo isso, fazendo alusão à nossa mente, ao nosso pensamento. Então, há todo um processo, há todo um caminho, há todo um preparo, né? Nós já aprendemos muita coisa, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Nós já passamos, já andamos muito nesse caminho, já chegamos a um ponto assim que eu acho que é bem interessante, considerando o que eu pensava, o que eu via há 3, 4 anos atrás. Então, assim, eu acho que a gente já avançou bastante, mas é como a irmã disse, a gente precisa ter cuidado para não ser hipócrita e para não se enganar, né? Não enganar nós mesmos, porque é isso que leva à perdição, né? É você acreditar em algo que você sabe que não existe. Sim. Vamos orar então? De joelhos, por gentileza, aqueles que puderem. De joelhos é melhor, né? A gente, quando desce, a mente sobe. Paizinho querido que habita nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite mais uma vez, por este santo dia, pela compreensão da tua palavra, porque tu nos envias homens santos, profetas, para nos orientar, nos admoestar, nos trazer à luz verdades que estavam obscuras há tanto tempo e que durante muitos e muitos dias nos permitiram ter atitudes que não condizem com o teu caráter. Nos perdoa, Pai, por isso. Nos perdoa por todas as vezes que nós desmerecemos pessoas, que nós julgamos, que nós rotulamos, que nós tivemos atitudes insanas, que entristeceram pessoas, e só Tu sabes, Senhor, a profundidade e o abismo que algumas das nossas atitudes possa ter causado entre pessoas e o Teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a divulgar esse reino verdadeiro, ensina-nos a viver esse reino verdadeiro, a colocar dentro de nós o Teu evangelho eterno e a proclamar uma verdade que salvará muitas vidas. Prepara-nos para chamar aqueles que estiverem pelos becos, pelas ruas, pelas vielas, e capacita-nos, Senhor, segundo o teu amor e a tua benignidade, para sermos teus sacerdotes leais,
Gratidão pelo chamado, capacita-nos mais uma vez, eu te peço, ajuda-nos a assumir essa responsabilidade, abençoa cada irmão aqui, cada família, abençoa os nossos líderes, Helder, Parminder, Helder Tess, e todos os outros, e todos os nossos queridos líderes regionais, todos os nossos queridos anciões, as nossas anciãs, enfim, Senhor, todas as mulheres líderes desse grupo. Derrama, Senhor, sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito, para quando vier a plenitude do Espírito Santo, nós estejamos literalmente preparados e preparadas para Te receber e sairmos nesse mundo como verdadeiras luzes. Dá-nos agora um bom descanso, momentos em paz contigo, e traz-nos logo mais, quando o dia clarear, para mais estudos na Tua presença. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.